Fala pessoal do canal Lapidação Artesanal, tudo certo por aí? No vídeo de hoje aqui o objetivo desse vídeo de hoje é mostrar aí, mais um comparativo do tamanho de territórios, né? O título do vídeo é Tamanho não é documento. Aqui a gente tem o território da Espanha, com a capital Madrid, o território de Portugal, com a capital Lisboa. A Espanha, ela tem o tamanho, ela é mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo. E Portugal é menor do que a cidade de São Paulo. Por que tamanho não é documento? Esses dois países aqui com esse território pequeno aqui, né, em relação a alguns locais do território brasileiro e do território brasileiro, eles se destacaram aí no século XV, há muito tempo atrás, no domínio de outros territórios. Inclusive Portugal foi o primeiro país a se lançar aí nas grandes navegações, ou seja, a se lançar aí no Oceano Atlântico. Aí depois, logo na sequência, a Espanha também acabou partindo para essa empreitada aí das grandes navegações. Os dois aí, nesse período aí do século XV, tiveram um grande destaque aí nas grandes navegações, na conquista de novos territórios, de novas áreas aí, né? Aí a gente vai fazer um comparativo. Portugal, ele dominou o território brasileiro. Inicialmente o território não era daquele como é hoje, desse tamanho que a gente tem hoje, né? Nem era território brasileiro, era tudo terra indígena, né? Dominada pela natureza. E a Espanha vai dominar uma área que vai do México até o Uruguai, praticamente, né? Praticamente quase toda aí a América, o que a gente conhece hoje como América Latina. Claro, depois a gente teve aí também a presença da Holanda, da França, da Inglaterra, dominando alguns territórios, mas territórios menores, né? Mas assim, se a gente olhar o tamanho do território, se a gente for trabalhar com essa questão de tamanho, né? O tamanho aí dos colonizadores em termos de território, tamanho realmente não é documento. Eu não tenho aqui um mapinha bacana para mostrar aqui um mapa da América, mas se você tiver curiosidade e pesquisar aí o mapa da América, né, América Central até da América Central como um todo, dá para observar isso. Tem um aqui, mas é muito pequenininho, num livro didático. Aqui ele está reduzido, mas essa área aqui é muito grande, né? Então, onde está a América Central até a América do Sul, a Espanha teve domínio. Teve áreas aí que os Estados Unidos acabou tomando da Espanha, né? Na verdade, tomou do México, né? O México foi colonizado pela Espanha. Aqui essas duas linhas vermelhas eram um sistema de divisão de territórios que eles fizeram aí, Portugal e Espanha, fizeram para dividir as terras que fossem encontradas aí, né? Aqui, esse Tratado de Tordesilhas mostra o que era para ser o Brasil. Inicialmente, o Brasil era para ser isso aí antes de 1500, eles já tinham definido isso. E tudo que estava além, né, dessa linha do tratado, até 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, pertencia a Portugal. O que passasse disso, depois disso, dessa linha, né, que é a oeste das ilhas de Cabo Verde, tudo na mão da Espanha, pertencendo à Espanha. Só que Portugal ele começou devido à presença dos portugueses, dos bandeirantes, né, dos jesuítas, das atividades econômicas realizadas por Portugal aqui nesse território, esse território ele foi ampliado, né? Ou seja, Portugal foi conquistando território, foi ampliando o território brasileiro até a gente chegar nesse tamanho, né? Um dos maiores territórios do mundo, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e também o maior aqui da América do Sul, né? Um território enorme aí. Então, gente, só para frisar essa questão de que tamanho não é documento. Não tem como a gente... Claro que se a gente pegar o fato histórico, toda a construção histórica, o objetivo aqui é só mostrar o tamanho de duas nações aí da Europa, que acabaram dominando aí vastas, uma região, né, uma área, né, um território enorme no continente americano. E aqui a gente olha, né, uma característica marcante aqui, que eu sempre observo em alguns mapas, é o desenho, né? Se a gente olhar Portugal de azul, dá a impressão que é uma face, né? É um rosto. E a Espanha
que está pintada de vermelho, mas eu também passei um pouquinho de azul, parece o cabelo dessa face. Bom, pessoal, é só isso aí, né? Para vocês aí, quem gosta de geografia, quem gosta dessa questão de mapas, né? De história, só para fazer essa relação, frisar em relação, deixar aí evidente essa questão de territorial e que a questão de tamanho nem sempre é documento mesmo, como a gente vê aí no dito popular. Claro que tem aquela questão do processo histórico, né? A gente está falando de Portugal e Espanha, que eles já tinham se formado, né? Eles já tinham uma estrutura totalmente diferente dos povos que viviam aqui no território brasileiro, que viviam na América. Claro que a gente tinha algumas civilizações aí em estágio bem avançado, mas domínio da pólvora, por exemplo, né? Isso deu uma vantagem muito grande aí para esses dois países colonizadores aqui no continente americano. Na época eles foram considerados aí potências, né? Potências marítimas aí. Em Portugal chegou a ter até uma escola de navegação, conhecida como Escola de Sagres. Claro que isso daí, claro não, eu já vi alguns relatos aí na internet, não sei se isso é oficial, não é oficial, eu acho, que dizem que essa escola talvez não tenha existido, mas existem alguns livros didáticos que relatam isso aí, que essa escola realmente existiu. Quem aí tiver mais alguma informação precisa a respeito disso daí, né, dessa escola de navegação, se quiser deixar aí nos comentários, a gente agradece. Bom, pessoal, a gente vai finalizando, o objetivo era só mostrar, né, que tamanho não é documento, deixar aí bem claro, né, o tamanho, São Paulo, né, é maior do que Portugal, e a Espanha é mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo. Então, dois territórios aí relativamente pequenos, que tinham um contexto histórico aí de força, né, militar, força econômica, e conseguiram aí conquistar aí outros territórios maiores ainda. Bom, pessoal, peço aí que você deixe o like, deixe seu comentário, se possível deixe a sua inscrição no canal, para ver se a gente faz esse canal crescer. Eu mudei bastante conteúdo aqui, mas a gente vai produzindo, vai postando aí o que a gente consegue. Valeu, pessoal, e até o próximo aí. Muito obrigado aí por todos.